Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio do Xadrez Político. Hoje, analisaremos uma das declarações mais alarmantes das últimas semanas e o que ela pode significar para o futuro do planeta. Um importante líder europeu afirmou recentemente que o mundo está se preparando para uma guerra global inevitável. E a pergunta que não quer calar é: quem realmente está se preparando? E de que lado ficaria o Brasil se o conflito começar? Nos últimos meses, sinais de tensão vêm se acumulando como peças em um tabuleiro prestes a ruir. A guerra na Ucrânia continua sem perspectiva de paz. O Oriente Médio se aquece com novos ataques e represálias. E na Ásia, a China intensifica suas movimentações militares perto de Taiwan. Enquanto isso, os Estados Unidos reativam alianças, expandem bases e reforçam a presença militar em todas as regiões estratégicas do planeta. Mas por trás desses movimentos, há algo mais profundo acontecendo: o colapso da antiga ordem mundial. O equilíbrio de poder que emergiu após a Segunda Guerra Mundial e que se manteve, ainda que tenso, durante a Guerra Fria, está desmoronando diante dos nossos olhos. O sistema que sustentava a estabilidade global, baseado na supremacia militar americana e no dólar como moeda de confiança, está sendo desafiado por novas potências revisionistas. A Rússia, enfraquecida economicamente, mas ainda poderosa militarmente, tenta reconquistar relevância à força. A China busca substituir a influência dos EUA com diplomacia e tecnologia. E o Irã, cada vez mais agressivo, serve como catalisador para conflitos regionais, que rapidamente se conectam a essa disputa global por poder. Enquanto os blocos se formam, o Ocidente se rearma. A Europa, antes complacente, agora se militariza de maneira acelerada. A Alemanha anunciou o maior investimento em defesa desde a Segunda Guerra. A Polônia tornou-se o país mais armado da Europa. E o Reino Unido reforça sua frota naval e aérea, em parceria direta com os Estados Unidos. Tudo isso indica que o clima de pré-guerra está se consolidando. Mas será inevitável? Historicamente, os grandes conflitos não começam com uma única faísca, e sim com o acúmulo de desconfiança, provocações e aliança. E é exatamente isso que está acontecendo agora. O tabuleiro global está armado, as peças já se moveram, e o que antes parecia improvável, hoje soa como uma possibilidade muito real. Quando analisamos o panorama atual, percebemos que o mundo não está apenas se preparando para a guerra. Ele já vive em estado de pré-conflito permanente. Os investimentos militares globais ultrapassaram pela primeira vez na história 2,4 trilhões de dólares anuais. Isso significa que cada nação está reforçando seu arsenal, suas alianças e sua posição estratégica, como se soubessem que algo grande está por vir. A OTAN, liderada pelos EUA, ampliou suas fronteiras. A Finlândia e a Suécia, outrora neutras, entraram formalmente na aliança, alarmadas pela invasão da Ucrânia. Do outro lado, a Rússia fortalece laços com o Irã, a Coreia do Norte e a China, numa espécie de novo eixo alternativo ao Ocidente. E no meio desse novo tabuleiro, países emergentes como Índia, Turquia e Brasil tentam equilibrar suas jogadas entre dois mundos em conflito. Mas há algo que torna essa possível terceira guerra ainda mais perigosa que as anteriores: a interdependência econômica e tecnológica. Um conflito global hoje não seria apenas de tanques e mísseis, seria também uma guerra de chips, redes, inteligência artificial e sabotagem digital. Quem dominar a informação e o ciberespaço dominará o campo de batalha. Enquanto isso, o discurso das lideranças globais endurece. De um lado, os EUA falam em defender a democracia a qualquer custo. De outro, Putin e Xi Jinping falam em reconstruir um mundo multipolar, um código para desafiar a hegemonia ocidental. Mas o que está em jogo não é apenas poder militar, é o modelo de civilização. De um lado, o Ocidente defende um mundo liberal, conectado e capitalista. Do outro, Rússia e China oferecem uma visão autoritária e controlada, mais estável. E quando duas visões de mundo entram em choque, a história nos mostra que o resultado raramente é pacífico. Neste cenário, os pequenos incidentes tornam-se faíscas. Um drone abatido, um míssil desviado, um navio alvejado por engano.
Basta um erro, uma leitura equivocada, para transformar tensões em guerra aberta. E enquanto isso, países como o Brasil assistem a tudo de camarote, mas esquecem que em um mundo globalizado, ninguém realmente está fora do jogo. O que acontece no leste europeu ou no Estreito de Taiwan afeta diretamente o preço do combustível, dos alimentos e da própria estabilidade das democracias. A pergunta agora é: se o mundo entrar em guerra, qual será o papel do Brasil? E será possível manter a neutralidade? No tabuleiro do poder global, o Brasil ocupa uma posição curiosa. Somos grandes o bastante para influenciar, mas dependentes demais para decidir sozinho. Historicamente, adotamos a postura de neutralidade pragmática, evitando se alinhar totalmente a um bloco. Mas o mundo de hoje é bem diferente daquele da Guerra Fria. O Brasil faz parte dos BRICS, ao lado de Rússia, Índia, China e África do Sul. Um grupo que desafia diretamente o sistema financeiro e político do Ocidente. Por outro lado, nossa economia ainda é profundamente dependente do dólar, do comércio com os Estados Unidos e da estabilidade do Ocidente. É como se jogássemos dos dois lados do tabuleiro ao mesmo tempo. Se um conflito global eclodir, o Brasil será pressionado de todas as direções. Os Estados Unidos, donos de influência militar e econômica em toda a América Latina, certamente exigiriam apoio, seja através de sanções a adversários ou de colaboração logística. Ao mesmo tempo, a China, principal comprador das nossas commodities, não aceitaria neutralidade completa. E a Rússia, parceira política dentro dos BRICS, veria qualquer alinhamento ao Ocidente como traição. Em resumo, ficar neutro pode ser o movimento mais difícil, mas além da diplomacia, há o impacto interno. Um conflito global afetaria profundamente o Brasil. Energia mais cara, inflação, ruptura nas cadeias de suprimento, colapso no comércio exterior e pressão social. E como já vimos em crises anteriores, a instabilidade global sempre alimenta polarização política interna. Esquerda e direita voltariam a se acusar mutuamente, transformando o país em palco secundário de uma guerra de narrativas. No fim das contas, o verdadeiro jogo não é apenas entre nações, é entre visões de mundo, e o Brasil, queira ou não, está no tabuleiro. O desafio será equilibrar poder, valores e sobrevivência política em um planeta cada vez mais dividido. Evitar a guerra será o maior teste de diplomacia da nossa geração. Mas e você? O que acha? Estamos realmente à beira de uma nova guerra mundial? Ou tudo isso é apenas uma estratégia de medo e dissuasão? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você quer entender o mundo como um grande jogo de poder, inscreva-se agora no Xadrez Político, porque aqui cada movimento importa.